Bem antes do que a gente conhece hoje como o movimento do design inteligente, um dos maiores cosmólogos do século XX, Fred Hoyle, já estava levantando questões bem profundas sobre as bases da biologia. A proposta dele, uma causalidade inteligente. Mas olha que interessante, essa ideia não vinha da religião, não. Vinha de dentro do próprio campo científico. Vamos ver como essa ideia já existia no establishment muito antes do que se imagina? Ok, para começar, é fundamental a gente entender o contexto. De onde, afinal, surgiram essas ideias do Fred Hoyle? Vamos situar o pensamento dele no cenário científico da época. Olha, uma coisa precisa ficar bem clara desde o início. A hipótese do Hoyle não nasceu de um debate teológico. Muito pelo contrário, foi uma resposta que ele formulou como cientista, tentando resolver quebra-cabeças que ele via nos modelos sobre a origem da vida. O trabalho do Hoyle é um exemplo bem raro do que a gente poderia chamar de um design inteligente naturalista. Ele não estava propondo uma entidade sobrenatural. A ideia dele era uma causa inteligente que opera totalmente dentro das leis da física e da probabilidade que a gente conhece, só que em escala cósmica. Vamos mergulhar na crítica sistemática que Fred Hoyle, um dos astrofísicos mais importantes do século XX, fez ao neodarwinismo. É uma análise que realmente nos força a questionar algumas das ideias mais estabelecidas sobre a origem da vida. Muito bem. O ponto de partida de toda a crítica de Hoyle é, na verdade, um desafio que vem da matemática e da teoria da informação. É daqui que tudo começa. Olha, Hoyle já começa com uma rejeição muito forte da ideia de que a vida surgiu do nada aqui na Terra, a chamada abiogênese. Para ele, o problema não era só de química, era, antes de tudo, um problema de informação. E essa é, sem dúvida, a analogia mais famosa dele, a do Boeing 747. A imagem é muito forte, né? Ele usa isso para ilustrar o quão absurda, do ponto de vista estatístico, seria a formação de algo tão complexo por puro acaso. Então, o ponto central aqui é probabilidade. Hoyle argumentava que o neodarwinismo subestimava, e muito, a escala desse problema matemático. Pensa só, a quantidade de combinações de moléculas possíveis é gigantesca. Acertar na mosca a combinação que gera vida, por acaso, seria algo matematicamente inacreditável. Certo, com esse contexto em mente, a gente chega no coração do argumento do Hoyle. Para ele, o maior desafio para qualquer teoria sobre a origem da vida não estava exatamente na química, mas em algo um pouco mais abstrato, a informação. Hoyle reformula a questão de uma forma brilhante nessa citação. Ele diz: o problema não é tanto a composição química da célula, mas o seu conteúdo de informação. Ou seja, para ele, a vida não era só matéria, era, na sua essência, um código, quase como um software. E ele leva essa analogia ainda mais longe ao afirmar: é como se a célula fosse um supercomputador e é preciso explicar como o programa surgiu. Essa imagem de um programa genético absurdamente complexo é a chave para a gente entender por que ele achava que as explicações da época não eram suficientes. E claro, se o problema central é a origem de um programa tão complexo, isso levou o Hoyle a questionar de frente o mecanismo proposto para criá-lo, a seleção natural darwiniana. Ele analisou a formulação clássica da seleção natural, a sobrevivência do mais apto, e viu nela um argumento circular. Basicamente, ele dizia que a frase apenas constata o óbvio: quem sobrevive é quem sobreviveu. Para Hoyle, a seleção natural era só um filtro, não um criador. Ele questionava o poder criativo dela com uma pergunta bem direta. Certamente, o rico conjunto de plantas e animais encontrados na Terra não pode ter sido produzido por um truísmo de ordem tão menor. A centelha da evolução deve estar em outro lugar. O raciocínio dele era o seguinte: a seleção natural é ótima para explicar por que certas características persistem, mas ela não explica como essas características, especialmente as mais complexas, surgem em primeiro lugar. A origem da novidade, a tal vela de ignição, tinha que vir de outro lugar. E para ilustrar isso, ele faz uma comparação interessante com a seleção comercial. No comércio, a seleção funciona e gera melhorias porque existe uma inteligência, um objetivo, um propósito por trás. Para Hoyle, era justamente esse elemento de propósito que faltava na seleção natural para que ela pudesse ser genuinamente criativa. Trazendo a perspectiva da física estatística, ele era cético. Ele argumentava que uma pequena mutação vantajosa seria como um sinal muito fraco. Ela seria facilmente perdida no meio do ruído dos eventos aleatórios do ambiente, sem ter força suficiente para se fixar e gerar uma mudança real.
A análise de Hoyle não se limitou à teoria. Ele também se voltou para as evidências físicas, tanto para a complexidade dos seres vivos quanto para o registro fóssil. Ele olhava para sistemas biológicos muito complexos, como a capacidade de uma aranha de tecer uma teia, e se perguntava: qual a vantagem de ter só meia teia, ou um quarto de uma dança de abelha? Para ele, essas estruturas só fazem sentido quando completas. Em estágios intermediários, seriam inúteis ou até prejudiciais. E quando ele analisava o registro fóssil, a conclusão era bem direta. Ele afirmava não ver a sequência de pequenas mudanças graduais que a teoria de Darwin previa. O que ele via eram lacunas. Então, o ponto-chave para Hoyle era esse. O registro mostra saltos, não uma progressão suave. E é exatamente esse raciocínio que leva Hoyle a um dos seus posicionamentos mais radicais, a rejeição total da ideia de que a vida se originou na Terra. Hoyle foi muito direto ao desafiar a ideia de que a vida surgiu aqui na Terra. Para ele, a famosa sopa primordial era simplesmente uma suposição sem evidências objetivas, uma ideia que virou um fato aceito sem nunca ter sido de fato demonstrada. E ele fez uma analogia muito forte, comparando a crença na origem da vida apenas na Terra ao antigo modelo geocêntrico do universo. Ele disse: hoje em dia, a Terra é considerada o centro biológico do universo, uma repetição quase inacreditável do erro anterior. A ideia era que estaríamos, de novo, nos colocando no centro de tudo sem necessidade. Diante de tudo isso, a conclusão para Hoyle era, na visão dele, inevitável. Os grandes saltos evolutivos, que ele chamava de evolução per saltum, só poderiam ser explicados se a informação genética necessária viesse de um lugar muito, mas muito distante, de fora do nosso planeta. Como ele mesmo afirma, somente se a informação genética vier de fora do sistema, a evolução por saltos pode ser explicada. Mas isso só leva a pergunta para um nível ainda mais profundo, não é? Se a informação para a vida não se originou aqui, então qual é a sua fonte final? Se a vida não começou na Terra, então de onde ela veio? É aqui que Hoyle, junto com seu colaborador Chandra Wickramasinghe, apresenta a sua grande alternativa. A hipótese deles é a famosa panspermia. A ideia é que a vida não é um acidente local, mas sim um princípio fundamental do cosmos. A vida estaria espalhada pelo universo e a Terra teria sido semeada por essa vida cósmica, sendo apenas um planeta receptor. E agora a gente chega ao ponto mais ousado e, sem dúvida, mais controverso de todo o pensamento de Hoyle. Uma ideia que, de certa forma, antecipou os debates sobre design inteligente por décadas. E aqui está, ele fala abertamente em um superintelecto, mas o ponto crucial é entender que ele não apresenta isso como uma crença religiosa, mas sim como a conclusão que ele, enquanto cientista, julgava ser a mais lógica com base em todas as evidências que ele analisou. Este quadro é excelente porque ele organiza todo o pensamento de Hoyle. Fica claro que não são críticas isoladas. Do lógico ao matemático, do paleontológico ao cosmológico, todos os argumentos se conectam e formam um sistema de crítica coeso e robusto contra o paradigma darwiniano. A pergunta bem contundente que o próprio Hoyle faz ilustra bem a profundidade desse desacordo. Como a teoria darwiniana conseguiu se fixar como uma superstição na chamada opinião esclarecida? Isso mostra que, na visão dele, uma estrutura explicativa tinha se tornado quase um dogma. Essa conclusão tão audaciosa nos leva à nossa reflexão final. Como a gente deve entender toda essa controvérsia? Seria só um cientista excêntrico com uma ideia diferente? Ou algo mais profundo sobre a própria natureza da ciência? O ponto crucial aqui é o precedente histórico. O trabalho de Hoyle mostra que a ideia de uma agência inteligente não veio de fora da ciência, mas foi uma possibilidade séria considerada por um dos astrofísicos mais respeitados do seu tempo. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A obra de Hoyle, vinda de um cientista de dentro do sistema, levanta uma questão importante. Será que o debate é mesmo entre ciência e religião? Ou será que é uma discussão mais profunda dentro da própria ciência sobre quais tipos de explicações são válidas e até onde o método científico pode ir?